aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a formação do universo e o surgimento da vida na Terra. Existem doutrinas totalmente opostas a respeito do tema, como por exemplo o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é o ponto de vista religioso, em que várias culturas acreditam que um ser superior, que um Deus teria criado todo o universo, inclusive a Terra e a vida que existe nela. Inclusive, existem até alguns pesquisadores que comprovaram a teoria do criacionismo através de cálculos matemáticos. Mas ainda assim, são teorias vinculadas à religião. E para a história, para a ciência, o que é mais interessante seria então uma corrente mais científica. A corrente científica mais aceita sobre o surgimento do universo seria a corrente do Big Bang. Então, seria a teoria do Big Bang, em que cerca de 13 bilhões de anos atrás, todo o universo ele não existia. O que existia, então, era uma grande massa reunindo todos os elementos do universo, inclusive elementos que são opostos, como, por exemplo, então, o gelo e o fogo são totalmente opostos. Os dois não conseguem ocupar o mesmo espaço. Como, por exemplo, também, ímãs que têm polos iguais, eles não conseguem ocupar o mesmo espaço, eles se repelem. Então, dentro dessa massa que existia no começo do universo, que existia antes de existir realmente o universo, existiam elementos totalmente opostos que brigavam para poder se separar. E é por isso que ocorreu o Big Bang. Esses elementos, por serem totalmente opostos, não aguentavam ocupar o mesmo espaço e acabaram por se espalhar numa grande explosão na formação do universo. Então, a teoria do Big Bang aponta que há 13 bilhões de anos atrás, uma massa teria explodido e formado o universo que nós conhecemos hoje. Logo que ocorreu a explosão, formaram-se mais ou menos 100 bilhões de galáxias. O planeta Terra fica em apenas uma das galáxias. Então, imagine a imensidão do universo com 100 bilhões de galáxias. Logo após a explosão, surgiram o que nós chamamos de quarks. São os menores elementos conhecidos. Esses quarks, eles se reuniam em grupos de 3. A reunião dos quarks em grupos de 3 possibilitou o surgimento dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons, que são a base da formação de qualquer matéria. O segredo para a formação dos planetas seria exatamente o eletromagnetismo e a gravidade. Então, qualquer planeta é formado por essas duas forças. O eletromagnetismo atrai a massa para um centro comum. E o eletromagnetismo presente nesse centro, ele faz o papel de grudar essa massa, então formando um planeta. Então, nós temos uma massa separada, que é atraída para um centro, e o eletromagnetismo faz a parte de grudar. O Big Bang começou há 13 bilhões de anos atrás, mas ele ainda não terminou. Então, o universo continua se expandindo. Então, é como se o universo continuasse essa explosão. Então, ela não terminou. Essa explosão pode ser comprovada através das micro-ondas. Então, a presença das micro-ondas no nosso planeta é uma comprovação de que o Big Bang realmente aconteceu. Somente em 4,6 bilhões de anos atrás surgiu o planeta Terra. O planeta Terra original não era como nós conhecemos hoje. O planeta original era uma massa disforme. Então imagine uma folha de papel toda amassada, mas muito mal amassada. Na verdade, o planeta Terra ainda é uma massa disforme. Nós só enxergamos o planeta Terra como redondo porque nós temos a cobertura de água. Então, a princípio, o planeta Terra não tinha cobertura de água, só tinha então a crosta terrestre. E era uma crosta terrestre extremamente quente. Não tinha então uma possibilidade de haver vida, porque era um lugar extremamente quente. No interior do planeta existiam gases que faziam pressão para sair. E quando esses gases conseguiram realmente sair de dentro do planeta, ocorreu o que nós chamamos de grande arroto. Com o grande arroto, nós temos a formação de uma atmosfera, o que possibilitou o surgimento de chuva. E essa chuva que começou no planeta Terra durou pelo menos 300 milhões de anos. E foi o que possibilitou a formação dos rios, dos mares, dos oceanos. O surgimento da água é o principal fator para o surgimento da vida na Terra. Sem água, nenhuma vida é possível na Terra. Então, com o surgimento da chuva, com o surgimento dos rios, dos mares, dos lagos, dos oceanos, nós temos também o surgimento da vida na Terra. E a primeira forma de vida na Terra que surgiu foi o surgimento da bactéria. A bactéria é um ser unicelular, é um ser simples. Então foi a primeira forma de vida que surgiu no nosso planeta. É um ser vivo que consegue surgir numa região úmida e consegue se proliferar. Algumas bactérias precisavam de mais luz e umidade para poder sobreviver.
Então essas bactérias ocuparam as encostas dos rios, dos lagos, dos oceanos, formando o que nós chamamos de musgo. Então a segunda forma de vida que surgiu no planeta Terra é justamente a forma vegetal, que nós chamamos de musgo. Dentro desse meio aquático também surgiram animais de ambiente aquático. Agora imagine que todo tipo de vida fica em um lugar só. Então todo tipo de vida fica apenas no ambiente aquático. Logo, o alimento vai faltar para toda essa população. Então essa população precisa se desenvolver, precisa sair daquele lugar e precisa buscar alimento em um outro lugar. Foi aí que esses animais de ambiente aquático desenvolveram a capacidade de ir para a terra. É o que nós chamamos de anfíbios. Eram animais que conseguiam ficar no ambiente aquático e também no ambiente de terra. A partir dos anfíbios, nós temos então a evolução para o que nós chamamos de répteis. Então, alguns anfíbios, ao ter contato com determinados locais, eles se desenvolveram, eles se modificaram pelo ambiente e se transformaram em répteis. Nós chegamos no que nós chamamos de Era dos Dinossauros. Os dinossauros eram répteis e os dinossauros eles dominaram a Terra, como os seres humanos dominam a Terra hoje. Então, não existia nenhuma outra raça que dominava a Terra a não ser os dinossauros. Então, seres inferiores não conseguiam ocupar a Terra juntamente com os dinossauros, porque eles seriam totalmente extintos. Então, quando nós pensamos em dinossauros, nós não pensamos em seres humanos. Não havia possibilidade de existir ser humano em conjunto com os dinossauros, porque os dinossauros iam comer os seres humanos, não iam deixar o ser humano, então, ocupar o mesmo espaço, como também outros animais menores. Os dinossauros só deixam de dominar a Terra com a sua extinção. Então, um meteoro teria caído na Terra e teria acabado com as condições para a sobrevivência dos dinossauros, principalmente em relação à atmosfera. Com o fim da era dos dinossauros, nós temos o surgimento de animais menores. Então nós tínhamos o que era chamado de megafauna, eram animais extremamente grandes que conseguiam sobreviver nesse meio termo aí com os dinossauros. E com o fim dos dinossauros, animais menores conseguiram surgir porque eles não eram predados. Nós estamos nos referindo ao tigre-dente de sabre, ao mamute e também aos primeiros hominídeos, que seria um ancestral do ser humano. Então, nesse surgimento de animais menores, nós temos o surgimento dos macacos e dos hominídeos. Os macacos e os hominídeos têm ancestrais em comum. Então, isso significa que tanto os macacos quanto os hominídeos eles se desenvolveram a partir de um ancestral em comum. Muitas pesquisas apontam que os macacos e os seres humanos são extremamente parecidos em sua capacidade de pensar, em suas características corporais. Isso não significa que o ser humano se desenvolveu a partir do macaco. Então, o que eu acabei de dizer é exatamente o oposto. Tanto o macaco quanto o ser humano, eles vieram de um ancestral em comum. Então, a princípio existia um tipo de animal muito parecido com o macaco, muito parecido com o ser humano. E a partir desse ancestral em comum, nós temos o surgimento de várias espécies de macacos e várias espécies de hominídeos, que nós então queremos dizer seres humanos. Talvez esse seja o ponto mais importante de toda a aula, é deixar bem claro que o ser humano não se desenvolveu a partir do macaco. Eles têm então um ancestral em comum. O ser humano não evoluiu do macaco. O fóssil de hominídeo mais antigo já encontrado é o Sahelanthropus. Então é um tipo de hominídeo na escala de evolução que é muito parecido com o ser humano. Então é a primeira forma de evolução do ser humano no planeta Terra. Cerca de 3 milhões de anos mais tarde, nós temos o surgimento do Australopithecus. O Australopithecus ele já conseguia se manter de pé, ou seja, ereto. Os macacos, por outro lado, eles dependem das suas patas, né? Eles dependem das suas mãos para poder andar. O Australopithecus não dependia das suas mãos para andar, o que possibilitava fazer outras coisas. O próximo na escala de evolução é o Homo habilis. Significa, então, que é o homem, né? Seria, então, um hominídeo, por isso o Homo,
E habilis significa que ele tem uma habilidade diferente que os anteriores não tinham. É a habilidade de fazer ferramentas. Esse Homo habilis só conseguiu aprender a fazer ferramentas e aprender a manipular também, a fazer armas e utilizar essas armas porque ele tinha uma capacidade craniana muito maior. Ou seja, a cabeça do Homo habilis era muito maior do que a dos seus ancestrais. Isso possibilitava a ele um cérebro maior e uma capacidade de pensamento muito mais elevada do que os seus ancestrais. O Homo habilis então aprendeu a fazer ferramentas e armas de pedra. O Homo habilis agora com ferramentas e armas de pedra, ele ganha vantagem na disputa por alimento. O Homo erectus também desenvolveu o fogo. Provavelmente ele observou um raio caindo na floresta e aprendeu a fazer fogo. Aprender a fazer fogo fez com que as carnes ficassem mais macias e fez com que a mandíbula não precisasse ser mais tão forte para comer. Isso possibilitou a diminuição da mandíbula e o aumento da capacidade craniana. Então, o que eu quero dizer? O Homo erectus, ele conseguiu dominar o fogo, ele ficou com uma mandíbula menor e com uma capacidade craniana muito maior. Ou seja, com uma maior capacidade de pensar. Os que virão posteriormente virão também com uma capacidade maior de pensar, porque eles não precisarão de tanta força na mandíbula quanto os seus antecessores. O próximo na escala de evolução é o Neandertal. O Neandertal, ele é um caçador muito mais habilidoso do que os seus ancestrais. Então ele já sabe utilizar as armas e as ferramentas com uma habilidade muito maior. E o Neandertal ele começa a desenvolver uma consciência muito mais avançada do que os seus ancestrais. Começa a surgir no Neandertal a ideia de morte. Então o Neandertal ele começa a perceber que quando os seus entes queridos eles caem, né, os seus amigos, os seus companheiros de grupo eles caem, né, eles morrem, significa uma passagem. Então eles começam a enterrar os seus mortos como uma cerimônia religiosa. Então é o surgimento da religião. Eles começam a fazer cerimônias religiosas quando eles alcançam esse estágio de desenvolvimento de Neandertal. Os Neandertais, eles também podem ser chamados de homens das cavernas, porque é um período que os hominídeos eles começaram a ocupar mais as cavernas. Então eles viviam muito mais nas cavernas do que os seus ancestrais. Por fim, nós temos os Homo sapiens. Homo significa homem, como nós já falamos anteriormente, e sapiens significa sábio, então sabido. Significa que é um tipo de hominídeo muito mais inteligente do que os seus ancestrais. Inteligência que possibilita ao Homo sapiens desenvolver a agricultura, a criação de animais, uma caça mais habilidosa, a utilização de armadilhas e a construção de casas. Contudo, o Homo sapiens não é a evolução final. Nós temos o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens é justamente o estágio em que nós estamos. É quando o ser humano ele atinge um grau de inteligência extremamente avançado. Então, o Homo sapiens original ele não era tão inteligente como nós somos hoje. O Homo sapiens original ele não tinha uma consciência de política, ele não tinha consciência de economia. A economia, a política só surgiram com um ser humano mais inteligente. No caso, o Homo sapiens sapiens, duplamente mais inteligente.